Olha, nós vamos continuar com a Beata Catarina de Racconigi. Continuamos com a profecia dela. Muito já desde o ano de 37, no caso 1537, em êxtase, Catarina viu Cristo quando ele estava no meio de uma planície ligada a uma coluna e tendo ali conhecido muitos dos assistentes de ordem suprema, média e estado baixo. Havia uma multidão inumerável ali, além daqueles que ela conhecia pelo nome. Cada um deles estava vestido com uma túnica branca que tinha 2 orifícios na frente dos olhos para poder enxergar. Cada um deles compareceu. Então, isso aqui vou fazendo uns pedaços, né? Porque senão a gente lê tudo, depois tem que voltar. É assim, dá a entender como eles estão com uma túnica branca, com 2 orifícios na frente dos olhos para poder enxergar, dá a entender que eles estão vestidos da cabeça aos pés, né? E tem então 2 buraquinhos na frente dos olhos para eles poderem enxergar. É isso que dá a entender aqui a visão, a revelação que o Senhor fez para ela. Agora presta atenção isso aqui, ó. Cada um deles compareceu diante do Salvador em sua iniquidade. Alguns deles mostravam com suas próprias mãos atos muito sujos. Outros puxavam suas barbas, outros seus cabelos. Alguns mostravam suas nádegas nuas virando as costas. Os outros todos esperavam dinheiro e por várias outras maldades. E para dizer a mesma coisa em palavras, ela via todos os pecados dos cristãos tão grandes que ficava horrorizada em contá-los. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito triste isso. Gente que diz que é cristão e no nosso tempo está cheio, recheado de gente assim. Gente que diz que é cristão e comete pecados em cima de pecados. E que são muito piores do que os pecados dos pagãos, gente que não conhece a fé, gente que não conhece o Senhor, gente que não sabe, não conhece a igreja verdadeira, gente que realmente não sabe da salvação que o Senhor nos propôs e todo o sacrifício do Senhor, etc. Né? Gente que não tem esse conhecimento como nós tivemos anteriormente aqui a paróquia. Na paróquia o Senhor está nos levando mais para águas mais profundas. Aí você já sabe disso, nos últimos 5 anos o Senhor tem nos levado para águas mais profundas para que a gente conheça melhor e se aperfeiçoe mais no conhecimento da palavra de Deus, o suficiente para conhecer e colocar em prática e assim obedecer sem desculpa que aí eu não sabia, né? Então o Senhor está aí fazendo esse trabalho maravilhoso, nos levando para águas mais profundas. Mas assim, um pecado feito por uma pessoa que não conhece Jesus, uma pessoa aí que, sei lá, nasceu numa família de outra religião, nunca teve oportunidade, ouviu falar, mas até muitas vezes na própria seita em que está ouvindo falar aí de um Jesus que é com J minúsculo, que não tem nada a ver com o verdadeiro, é um pecado. Agora, um pecado feito por um cristão é muito pior. O mesmo pecado. E o mesmo pecado feito por um de nós é 1000 vezes pior, porque o Senhor nos chamou para levar a igreja à frente nas igrejas domésticas. O Senhor nos chamou para sermos esses tijolinhos vivos da igreja, como ensinou aí o Papa João Paulo II. Então aí realmente é bem pior. Você está entendendo? É isso que ela fala aqui justamente, olha. Ela via todos os pecados dos cristãos tão grandes que ficava horrorizada em contá-los. Chama muita atenção aqui as atitudes deles, né? Uns mostravam suas próprias mãos atos muito sujos, outros puxavam suas barbas, outros seus cabelos, alguns mostravam suas nádegas nuas virando as costas, outros todos esperavam dinheiro e por várias outras maldades, e para dizer a mesma coisa em palavras, ela via todos os pecados dos cristãos tão grandes que ficava horrorizada em contá-los. Então, para uma pessoa que é batizada na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, realmente é assim muito pior, porque daí é um filho pecando contra o pai. O filho adotivo, em Cristo Jesus somos filhos de Deus, não é? O filho de Deus, filho único, é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos adotivos em Cristo Jesus. Assim quis o Senhor. Isso aí é péssimo, porque filhos pecando contra o Pai do céu. Filhos de Deus pecando contra Deus. Não era para ser assim, não deveria ser assim. Então, uma pessoa batizada na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a partir da hora que ela faz isso, ela se torna cristã. Ah, mas você foi batizado quando era criança. Você é católico apostólico romano, não adianta fugir. Ah, mas eu nem sabia. Não, você foi batizado. E aí, depois disso, a pessoa simplesmente sair pecando por aí, se enfiando em seita, ficando sem religião, etc., etc., é realmente complexo.
O negócio realmente é complicado. A ofensa acaba sendo muito maior do que por uma pessoa que não é batizada. Para nós é pior, porque nós fomos chamados pelo Senhor para sermos ministros da igreja doméstica. Daí piorou a situação. Então vamos tomar cuidado com os nossos pecados. Vamos parar de ofender ao Senhor. Como disse Nossa Senhora lá em Fátima, parem de ofender o Senhor que já está por demais ofendido. Resultado, finalmente ela viu toda essa multidão sendo castigada por Cristo, conheceu a grandeza dos flagelos que a igreja teve de sofrer e viu de modo particular a sua pátria do Piemonte. Colocada em êxtase, ela gritou 2 vezes misericórdia, de modo que o companheiro, ouvindo a voz, logo a trouxe para o seu quarto. Ela permaneceu muitos dias com tal aflição que só conseguia respirar com dificuldade naqueles dias. Então você vê a justiça do Senhor caindo sobre a terra, caindo sobre os católicos, caindo sobre a igreja, por causa dos pecados e iniquidades dos próprios católicos, do clero, enfim, daqueles que era onde era esperado aí serem fiéis ao Senhor, é onde se encontra mais infidelidade, aí realmente é terrível. Por isso ela passou aqui esses dias todos em aflição. Meus irmãos e minhas irmãs, sim, o Senhor já está castigando a igreja. O Senhor já está castigando os católicos. O Senhor já está castigando esse mundo. Esse mundo não tem muito mais tempo. Tudo é um barril de pólvora prestes a explodir. O cenário do teatro da Terceira Guerra Mundial está aí sendo montado no mundo agora. Enquanto nós falamos, está sendo engendrada a Terceira Guerra Mundial. E se você pensa nos termos de Primeira e Segunda Guerra Mundial, que nós conhecemos, países se juntando com países num bloco, outros países com outros países num segundo bloco, um bloco contra o outro, olha, meus irmãos, não vai ser assim. Não vai ser exatamente assim. Dessa vez a conversa é diferente. Nós teremos blocos contra blocos, sim, mas nós também teremos populações do mesmo país contra gente do mesmo país, vizinhos contra vizinhos. Eu tenho para mim que o que vai acontecer, isso é uma opinião por observação, tá? Pelas observações que eu tenho feito do que eles estão armando aí. Sim, nós teremos guerra ali na Europa, mas ali é tudo pequenininho, um pertinho do outro, né? Então, sim, nós temos lá a Rússia sendo atacada agora justamente pela Croácia. A Rússia sendo atacada pela Ucrânia. Tudo bem, a Rússia primeiro atacou a Ucrânia, mas você já imaginou alguma vez que a Ucrânia, um país tequinho, ia conseguir mandar drones e atacar a capital Moscou? E você acha que isso vai ficar assim, por isso mesmo? E aí a China já avisou que está junto com a Rússia, vai apoiar a Rússia contra a OTAN, que é ali justamente aquela liga de países ali aonde a Ucrânia está querendo entrar. Você acha que isso fica barato? Não, já estão armando o teatro da Terceira Guerra Mundial ali. Sem contar ali a China nas águas do Japão, querendo ali tomar o Japão, a Rússia também fazendo ali manobras em mares que não são os seus. Bom, mas aí a gente fala, tudo bem, vai acontecer lá. Tem certeza? Porque aqui ontem foi derrubado um avião, anteontem, foi derrubado um avião da Venezuela pela Força Aérea Boliviana. Desde quando você vê um negócio desse? Não está muito diferente? Será que não dá para a gente perceber que nós nunca vimos isso? A mesma coisa a Venezuela dizendo que a Guiana é deles, eles vão invadir a Guiana, que por sinal fez até plebiscito já para isso, faz ali divisa com o Brasil. Aí em termos de Brasil, você achar que está tudo bem, não está. Porque é o seguinte, o Uruguai já disse que eles querem de volta o pedaço do Brasil que era deles. E o Paraguai já falou que também que era o meu pedaço, que era nosso. E nos Estados Unidos nós temos ali imigração também, sem contar os imigrantes todos na Europa em idade militar, muitos deles estão, e os últimos estão vindo, estão realmente em idade militar, jovens, fortes, gente até com treinamento, né? Infiltrados ali no meio daquela turma toda, das famílias, mas a gente vê cada vez menos família, cada vez mais gente estão mandando embora para casa as suas famílias, vêm com a família e mandam embora a família de volta e ficam ali. E sem contar que nos Estados Unidos tem esse fenômeno também, ali o México, você sabe, eles invadem mesmo, fazem muro, fazem cerca e não adianta, eles continuam entrando nos Estados Unidos, né? Recentemente teve até manifestação, uns meses atrás aí, justamente de americanos ali reclamando contra isso, protestando contra essa situação. Sem contar que nos Estados Unidos é coisa muito fácil de acontecer uma guerra ali civil, basta roubarem a eleição e pronto, vai ser uma guerra, uma carnificina.
Só o candidato chegar e falar, muito bem, eu fui roubado de novo, nós ganhamos a eleição, vamos lá. Só isso, bastou uma palavra e acabou. Aquilo simplesmente explode do dia para a noite. Você está vendo? Sem contar que, claro, os Estados Unidos são, assim, foco de um monte de potências comunistas, aí ele já não é mais também aquele capitalismo que já foi, está invadido pelo comunismo, como foi avisado, inclusive, na época que estava acontecendo, na década de 80, por espiões russos que saíram, desertaram da União Soviética, iam dar entrevista na televisão americana e diziam, vocês estão sendo comunizados e nem percebem, ainda rindo. Eu falei, gozado, o cara veio aqui para denunciar, alertar, ou ele veio aqui para se vangloriar, um deles, né? O Pacepa não, mas o outro, que tem vídeo dele na internet, você vê a panca do cara, é a panca do vencedor. Ele fala, nós invadimos aqui os Estados Unidos debaixo das barbas de vocês, o queixo ninguém viu. Então nós temos aí um teatro de Terceira Guerra Mundial prontinho para acontecer. Se isso não é o bastante, nós temos pestes aí, doenças, assolando no noticiário todo dia. Todos os dias. É o mosquitinho aqui em Minas Gerais lá que dá doença, até difícil falar o nome. É o outro lá agora, a varíola do macaco. É sei lá mais o que, cada semana uma doença diferente que a gente ouve. Tá certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, está tudo aí pronto para explodir. Está tudo pronto para explodir, falta pouco. Você vê aí essas lojas falindo. Olha a economia mundial indo para o ralo. Você vê essas lojas, as grandes big techs estão mandando gente embora. Google já mandou milhares de pessoas embora, Facebook também, Twitter também, por aí vai. As grandes da tecnologia. Intel aí, que fabrica esses processadores de computador muito bons, por sinal, aí perdendo milhões e milhões, bilhões em valor de bolsa de valores. Está tudo explodindo agora, semana passada, está tudo explodindo. Eles vão fazer o grande reset, eles precisam resetar a civilização, assim, o mundo, para que a pessoa só possa comprar e vender com a marca da besta. Não vai ter dinheiro mais físico. Não adianta guardar debaixo do colchão, que ninguém vai poder aceitar. Certo? Não vai ter dinheiro. Isso aqui está acabando. Aqui no Brasil a crise vai também aí galopando. Então as coisas estão assim, essas pessoas vieram para tirar o deles antes que vá à falência. Então vamos falir os estados, estou falando isso no mundo inteiro, vamos falir os países simplesmente para depois, então quando der o grande reset, nós já enchemos o bolsão, então, tudo com dinheiro digital aí, falir o país e vão começar de novo a economia. Então nós estamos muito perto e as pessoas não percebem o que está acontecendo. Essas mudanças climáticas absurdas, nós estamos no meio do inverno, estou de manguinha de camisa na capela e com calor. Daqui a pouco, só não pedi para ligar o ventilador ainda, mas falta assim um pouquinho. E nós estamos em agosto. Essas mudanças climáticas foram avisadas por Nossa Senhora de La Salete que o tempo ia ficar confuso, as estações do ano iam se modificar, e justamente quando chegasse no tempo do Apocalipse, no fim do mundo. Só que primeiro é a grande tribulação, nós já estamos nela. Depois vem o anticristo, a besta, a marca da besta, a grande perseguição que não tem a marca da besta, a censura fechando contra nós nas redes sociais. Você está pensando que eu estou falando de juiz? Não precisa, porque nós somos censurados nas redes sociais ou não? Não é isso que está acontecendo? A gente fala de Cristo e simplesmente Santa Faustina e Divina Misericórdia estão sendo censurados e perseguidos? Qual é o nosso crime no Facebook falar de Deus? Não está nas nossas regras. E detalhe, a gente fala soft, a gente não sai fazendo proselitismo, nossa religião está certa e a sua está errada, não faz isso. Só divulga a palavra de Deus, pronto, é o suficiente para os satânicos nos perseguirem. Isso aqui está acabando, gente, vamos nos preparar, vamos nos preparar. As igrejas ficando vazias, as igrejas ficando, não é só a igreja bergoliana que está ficando vazia, vulgo igreja católica não é mais, é bergoliana já há mais de 10 anos, desde que o Papa Bento XVI foi tirado de lá. O bergolianismo chegou no auge. Dali para frente eles estão no poder. Virou a igreja bergoliana, consagrada até a igreja Mãe Terra, Pátia Mama, Deusa Gaia. E depois disso, nós estamos vendo aí, teve lockdown e as pessoas, muita gente não voltou. As igrejas estão fazendo campanha. Tem igreja fazendo propaganda com carro de som, vem à missa no domingo. Acredita? Não é só isso, vão de porta em porta tentar convencer quem saiu a voltar. Ficam criando coisa e põem aquela turminha bergoliana ali para fazer divulgação da igreja deles. Só que além disso, a Igreja Universal, quem diria a Igreja Universal do Reino de Deus sair no jornal que está perdendo fiel também, está esvaziando. Aquela outra igreja do Valdomiro falindo. Meus irmãos,
Olha, coisas que a gente há 5 anos atrás nunca imaginou que veria, mas isso é só o começo da grande tribulação. Eu estou avisando faz tempo, nós estamos na grande tribulação. Olha, as águas sujas estão chegando já nos nossos pés, agora já está na canela subindo para o joelho já. É de uma hora para outra. Então vamos nos preparar, vamos rezar, vamos adorar o Senhor. Meus irmãos, vamos ser fiéis a Deus, fazer a nossa parte, continuar firmes, porque nós estamos firmes na fé, porque nós estamos mesmo no fim desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um paizinho, com todo o respeito, não é a gente desmerecer, mas quando você pensa em qualquer país, mandar drone para bombardear Moscou, o que pode ser mais absurdo que isso? Centro do poder comunista, como é que pode? Você bombardear Moscou, Pequim, Washington, Londres, Paris, são coisas que você fala, o que está acontecendo? What's happening? Certo? Mas especialmente Moscou, ali, Tóquio, também o Japão, ali a China e também os Estados Unidos, é coisa que nós nunca poderíamos pensar que ia acontecer. E está acontecendo. Está acontecendo. Vamos ficar de olho em oração, gente. Vamos nos preparar. Isso aqui está acabando mesmo. Se tiver olhos que veja, né? Não, o Senhor fala assim, quem tiver olhos de ver, que veja. Quando ele diz assim, nem sempre ele fala assim, mas quando ele fala assim, quem tiver olhos de ver, que veja, no começo que eu comecei a ler isso aí, eu falei, mas gozado, olhos de ver, é porque tem muita gente que tem olho só para enfeitar, não está vendo nada, né? Ou você, não estou vendo nada, nossa, não tem nada acontecendo. Pega o celular, põe um monte de gatinho, cachorrinho, não, tá tudo feliz, eu tô, que bonitinho. Não é assim?